Olá, meu nome é Marina Alves e hoje eu vou falar um pouco a respeito do PRF, que é o plasma rico em fibrina. É uma aula muito importante porque a aplicação do plasma rico em fibrina é muito abrangente na odontologia, mas vamos entender um pouquinho sobre o que é isso. O PRF, que é esse plasma, ele é um biomaterial autógeno que ele vai ser obtido através da centrifugação do sangue do paciente, porém ela não tem aditivos químicos. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver sobre esses aditivos. Possui essa matriz de fibrina que vai conter as plaquetas, os leucócitos e vão liberar fatores de crescimento continuamente. Foi desenvolvido por volta lá de 2001, né? Na verdade, o PRF é um agregado plaquetário, então não tem só ele, existem o PRP, existem outros agregados plaquetários que são usados, mas o PRF, especificamente, ele é muito abrangente na odontologia. E quando ele foi desenvolvido por esse médico, ele foi utilizado justamente em uma cirurgia maxilofacial, para que houvesse uma melhora da reconstrução daquele paciente, para que houvesse uma diminuição da resposta inflamatória e, consequentemente, melhorasse na questão da regeneração tecidual do paciente. Então, o objetivo do PRF é basicamente promover a cicatrização tecidual e a regeneração óssea de uma maneira segura e de uma maneira biocompatível, porque vai utilizar recursos ou sangue do próprio paciente. Então, além de ter um custo-benefício muito bom, ele vai ter uma biocompatibilidade bem melhor do que outros produtos que são sintéticos. E aí, com relação aos benefícios, ele vai liberar principalmente fatores de crescimento, como aqui está sendo dito, o TGF-beta, o VEGF e o PDGF, que vai estimular o quê? Vai estimular a angiogênese, a proliferação celular e a regeneração óssea. Além disso, diferente de alguns agregados plaquetários, o PRF ele vai promover um suporte físico para aquele local cirúrgico, porque é como se ele formasse uma membrana. Então, essa matriz tridimensional ele vai atuar como suporte físico, por exemplo, em cirurgias que é necessário usar enxerto ósseo, vai servir como uma rede de proteção para aquele local. Além da redução de custos, porque como já foi dito, quando a gente vai comprar um biomaterial, tem um custo mais elevado, mas quando a gente colhe esse material do próprio paciente, esse material autógeno, vai reduzir tanto os custos da cirurgia, tanto para o profissional quanto para o paciente, além de diminuir também o risco de rejeição imunológica, porque é um material do próprio paciente, então todas as informações genéticas, tudo aquilo ali já está programado para aquela pessoa. Agora, o que são esses fatores de crescimento? Porque muito se fala assim, estimular fatores de crescimento. Mas o que são esses fatores de crescimento? São proteínas específicas que elas vão atuar de algumas formas naquele processo de regeneração, de cicatrização tecidual e óssea. Basicamente, o PRF ele vai ter três principais, que é o TGF-beta, vai promover a diferenciação celular e a regeneração tecidual. Então, ele vai atuar diminuindo a resposta inflamatória, promovendo aquela cicatrização de forma mais controlada, sem que exista essa resposta inflamatória altíssima, porque uma resposta inflamatória muito grande, ela vai prejudicar no tipo de tecido que vai formar e vai prejudicar na rapidez com que aquilo ali vai acontecer. Então, quando diminui a resposta inflamatória, ele vai conseguir estimular muito mais a matriz extracelular, e isso é muito essencial para que haja essa cicatrização. O GFG, o GFVEGF, foi mal com essa parte. O VEGF, ele já vai agir na parte da angiogênese, porque vai estimular a produção de novos vasos sanguíneos. O que isso vai gerar? Vai ajudar na questão da oxigenação celular, porque quanto mais vasos eu tenho, mais oxigênio eu consigo levar para aquele tecido. E esse tecido, com mais oxigênio, ele vai ter uma resposta cicatricial muito melhor. Outro fator de crescimento que ele também vai ter
é o PDGF. O que o PDGF vai fazer? Ele vai atrair as células, como os fibroblastos, e vai contribuir para formar a matriz extracelular e formar esse tecido. É a parte já tridimensional. Então, ele vai servir como se fosse um receptor, ajudando com que essas células fibroblásticas cheguem no local onde precisa acontecer essa cicatrização tecidual, e aí vai aumentar essa resposta imunológica. Agora, com relação às aplicações clínicas, são muitas. Por exemplo, nós temos aqui 3 aplicações: na implantodontia, na periodontia e nas cirurgias maxilofaciais. Na implantodontia, por que ele vai ser muito útil? Porque muitas vezes a gente tem que fazer uma extração que vai precisar de um enxerto, a pessoa perdeu muito osso. Então, naquela região onde a pessoa perdeu osso, ela precisa de um suporte maior, ela precisa principalmente de uma resposta inflamatória baixa e precisa que tenha esses fatores de crescimento no local, para que tenha uma regeneração muito rápida e principalmente para que ajude, por exemplo, a pessoa fez a extração, colocou o implante, tudo isso vai ajudar para que esse implante ele seja bem recebido pelo organismo. Na periodontia, às vezes a pessoa teve uma doença periodontal muito grande, vai ter um defeito ósseo um pouco maior. Então, como é que o PRF ele vai agir? Vai agir promovendo, além dessa matriz tridimensional, recuperando o tecido que foi perdido. Então, a regeneração gengival ela também é possível através do PRF. E nas cirurgias maxilofaciais, como já foi até descoberto para que ajudasse para uma cirurgia assim, ele vai promover essa cicatrização das lesões traumáticas de uma forma muito mais rápida. E aí, como é que a gente consegue obter o PRF? Aqui tem um esquema básico de como é feito esse protocolo. É feita a coleta do sangue, a centrifugação, depois é feita a coleta da camada de PRF específica e precisa que a aplicação seja imediata, ou seja, não tem como você coletar, fazer todo esse processo, guardar e depois usar. Precisa que seja feito tudo isso no momento ali da cirurgia e seja instalado naquela mesma cirurgia. Então, vamos para o passo a passo. Primeiro vai ser feita a coleta do sangue. Vai ser coletado em torno de 8 a 10 ml por tubo e muito importante que esse tubo de coleta não tenha anticoagulantes. Por quê? Para que aconteça a formação natural da fibrina. Quando a gente vai fazer essa coleta, quanto menos aditivos a gente coloca, mais essa matriz, mais o produto do que a gente coletar, ele vai ser limpo e aí ele vai liberar mais fatores de crescimento. Por quê? Quando a gente coloca aditivos, que são os anticoagulantes, dentro daqueles tubinhos, né, que a gente faz a coleta de sangue, isso faz com que tenha uma quebra das proteínas. E quando eu tenho uma quebra das proteínas, vai ter menos fator de crescimento para agir ali. Então, quanto menos aditivos eu coloco, que na verdade não é para ter aditivo, mais eu consigo ter um produto que vai estimular mais ainda os fatores de crescimento. Então, é feita a coleta, depois dessa coleta aqui tem um esquema básico de como é que é separado quando passa na centrifugação. O sangue ele é centrifugado e ele vai ser dividido em plasma, plaquetas nessa primeira camada, os leucócitos que vão ficar nessa camada intermediária e lá no fundo as hemácias. E para essa obtenção, por isso que é importante a gente ver qual o tubo que vai ser utilizado. Porque quando a gente vai fazer exame de sangue, vê todos aqueles tubinhos coloridos e a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Cada cor daqueles tubos representa um aditivo diferente. Basicamente, todos esses que têm esses aditivos, eles vão agir em alguma cascata da coagulação, para que aquela coagulação não aconteça, porque ele é anticoagulante. Então, o azul, o vermelho, o amarelo, eles vão ter substâncias que vão diminuir ou vão barrar a cascata de coagulação. Por exemplo, o mais utilizado é o citrato de sódio. Ele vai agir lá no cálcio, vai retirar o cálcio que vai interferir nessa cascata de coagulação. Ou seja, vai impedir que aquele sangue coagule, mas não é isso que a gente quer para o PRF. A gente precisa que aconteça, principalmente se a gente precisa daquela matriz tridimensional. Precisa que aconteça essa coagulação para conseguir ter o produto.
Então, quando eu faço a coleta no tubo que não tem aditivo, aí sim eu vou conseguir obter o PRF muito mais limpo, muito mais puro e que vai ter os fatores de crescimento de maneira que aconteça todo esse processo regenerativo de uma forma mais eficaz. Aqui está esse esquema do com o anticoagulante e sem o anticoagulante. Quando a gente tem o anticoagulante, que são aqueles outros tubinhos coloridos, ele vai ser formado o plasma, os leucócitos, as plaquetas, mas se a gente mexer nesse mesmo tubo que acabou de ser separado, se a gente balançar, ele vai voltar tudo a se unir, a ser como era. Então, ao final, o produto ele se torna líquido, porque ele tem o anticoagulante. Quando a gente coloca sem o anticoagulante, a gente vai ter o soro, vai ter o gel separador, aqui tem se houver, porque tudo isso depende da centrifugação. O gel, essa parte tridimensional, depende da coagulação, da centrifugação, aliás. E o coágulo, então a única parte líquida vai ser o soro. Por que a gente fala que existem diferenças? Tudo vai depender da forma como a gente trabalha esse líquido, esse sangue que é coletado. Existem tipos de PRF, que são o LPRF, ele tem uma alta concentração de leucócitos, ele vai promover um estímulo imunológico muito melhor e é utilizado em áreas onde tem inflamação, então ele vai agir muito melhor se for o LPRF. Já o APRF, quando a gente diminui a velocidade de centrifugação, ele vai ser mais líquido, mas ele é focado na liberação prolongada dos fatores de crescimento. E já o IPRF é o que é completamente líquido e vai ser utilizado como injetável. Ou então, se a gente quiser misturar um pouco desse líquido junto com enxertos, ossos, então ele vai agir dessa forma. Na segunda parte, quando a gente faz a coleta, então é feita a centrifugação. Para que a gente obtenha o PRF, é importante que seja centrifugado a 2.700 RPM por 12 minutos. E aí vamos conseguir, então, as 3 camadas. As hemácias é o que vai ficar lá no fundo, o PRF e o IPRF, que é a parte líquida que fica lá em cima. O que vai diferir de um outro? O tempo de centrifugação. Quando eu centrifugo com mais velocidade, por mais tempo, eu vou conseguir um estado final de gel sólido. Só que se eu quiser o PRP, ao contrário do PRF, eu vou diminuir um pouco essa rotação, eu vou deixar ele mais lento e aí eu vou conseguir o plasma líquido. Qual a grande diferença deles dois? O PRF, ele não vai ter, como já foi dito, aqueles aditivos químicos, só que aí os fatores de crescimento que são liberados, eles são de forma mais prolongada, de forma mais contínua. Então o efeito de regeneração que ele tem é de forma muito mais duradoura. E tem essa matriz de fibrina que é mais densa, que é a matriz tridimensional. Já o PRP, ele precisa que tenha os aditivos químicos, que tenha os anticoagulantes, para que ele tenha uma liberação inicial altíssima, ele faz um pico de liberação de fatores de crescimento, só que ele tem essa matriz de fibrina menos densa, porque ele é mais líquido, e aí ele não vai ter essa liberação dos fatores de crescimento a longo prazo. Por isso que, dependendo da forma como eu centrifugo e dependendo do uso que eu tenho dos tubinhos, vai ter um produto diferente no final. Até vi uma matéria falando como é que a gente consegue fazer uma analogia disso. É igual um pão, por exemplo. Um pão, ele tem os mesmos ingredientes, mas dependendo da forma como eu faço esse pão, eu consigo um produto diferente. Se às vezes vou fazer um pão, eu coloco menos água, eu consigo um tipo de pão. Se eu coloco mais tempo no forno, eu consigo outro tipo de pão. Então, isso tudo, a gente pode fazer essa analogia. Dependendo da forma como eu centrifugo, como eu faço esse processamento, eu tenho produtos diferentes. E esses produtos diferentes dependem do uso, do que eu vou usar aquele produto. Então, outro esquema para a gente entender melhor. Quanto mais tempo eu passo e maior a rotação, mais um produto sólido eu vou ter. Quanto mais rápido de tempo eu passo, ou seja, quando tem menos tempo de centrifugação, numa velocidade mais baixa, eu consigo um produto mais líquido. Então, depende para que eu vou usar aquele produto. Na terceira etapa, depois que passa por todo esse processo de centrifugação,
vai ter então essa matriz tridimensional, vai ter todo esse produto, que é o que a gente pode ver aqui na foto, é como se fosse um gel. Então a gente pinça esse gel do tubinho, corta essa parte amarela, que é propriamente dito o PRF, que aí vai manter toda essa integridade, vai ficar mais ou menos assim. Então essas matrizes, elas são utilizadas nessa parte de enxertos, em reparos ósseos. Então isso daqui é que é o PRF. E ele precisa ser de uso imediato, porque como eu falei, não dá pra gente guardar e usar depois. Ele precisa que seja coletado, centrifugado e usado de imediato. E existem muitos artigos que falam a respeito dos benefícios. Por quê? Dos benefícios não só da questão regenerativa, mas eu consigo diminuir resposta imunológica, eu consigo ter essa liberação dos fatores de crescimento, eu vou ter mais sangue indo para o local, eu vou ter mais vasos indo para esse local. Então, são muitos artigos que falam dos usos em várias áreas da odontologia, nos implantes, na parte de pério. Então, é uma rede muito grande que existe, são artigos que falam muito especificamente que o uso do PRF e dos outros agregados plaquetários é muito benéfico, mas na verdade não é tão utilizado hoje em dia popularmente, porque a gente tem que às vezes ter uma centrífuga, tem que fazer a parte da coleta do sangue, mas quando você pega o protocolo, que não é um protocolo tão difícil de ser utilizado, mas você agrega isso nos seus serviços, nas suas cirurgias, nos seus procedimentos, a gente tem um ganho muito melhor na resposta do paciente e no resultado final dessas cirurgias. Aqui tem alguns casos clínicos, por exemplo, o caso foi feita a remoção do dente, ficou o alvéolo aberto, foi preenchido com o PRF. Aqui a pessoa tinha uma perca óssea, já tinha perdido um pouco das papilas, foi feita a aplicação do PRF para ter essa regeneração. Então a gente consegue concluir que quando a gente trabalha com o PRF, adota esse protocolo que tem diversas aplicações clínicas, nós conseguimos tratamentos muito mais eficazes, tratamentos que dão resultados e melhoram a qualidade de vida da pessoa, porque eles são muito duradouros e são resultados comprovados. Então, por isso que o uso do PRF hoje em dia, ele é muito importante e ele precisa ser muito mais discutido e falado sobre isso, para que seja um uso diário, para que a gente consiga realmente, todas as cirurgias, utilizar esses protocolos que têm muitos benefícios. Aqui estão as referências bibliográficas e a gente sabe que, fica essa frase, os resultados são inevitáveis quando o esforço é constante. Muito obrigada.